Olá a todos, aqui é o professor Alexandre Rezende, neurocientista e neuroeducador, e hoje eu venho com essa temática, uma temática aí bastante desafiadora e preocupante. Antes de qualquer coisa, eu queria fazer um desafio a você. Eu desafio a você a assistir esse vídeo até o final. Eu garanto que esse vídeo vai trazer muitas informações e também conhecimento para você sobre essa temática, os malefícios dos cigarros eletrônicos. Se você é um consumidor, se você pensa utilizar ou se você conhece alguém, é importante que você assista esse vídeo até o final. Então eu te desafio se você vai ser capaz de me acompanhar nesse vídeo até o final. No ano passado eu fui acionado por várias escolas, nas regiões onde eu trabalho, para fazer essa palestra sobre os malefícios dos cigarros eletrônicos. E o porquê eu fui chamado? Porque as escolas constataram um aumento muito significativo de adolescentes, principalmente utilizando os vapers, os pods, os pendrives, tem vários nomes que você dá para os cigarros eletrônicos. E essa preocupação das escolas eu fui convidado, eu não tinha essa temática pronta, e quando eu fiz o levantamento de referências, de dados sobre esse assunto, eu realmente fiquei muito preocupado e eu quero que esse conhecimento desse vídeo que eu estou montando agora, ele seja entregue para o maior número de pessoas que precisam saber. Então assista esse vídeo, faça isso por você e pelas pessoas que são caras, pessoas que são importantes para você, que precisam receber esse tipo de conhecimento. Basicamente, os cigarros eletrônicos no início, a gente vai ver durante a palestra, durante esse vídeo, eu vou mostrar justamente eles foram feitos inicialmente no sentido de ajudar as pessoas que fumassem a parar de fumar, mas você vai ver que dentro das possibilidades e principalmente o mercado dos adolescentes, ele tomou um corpo muito grande, uma fonte de renda extremamente grande, e nós vamos analisar juntos agora, ponto a ponto. Então, basicamente, a minha fala vai justamente para os adolescentes. Se você é adolescente ou se você tem pessoas que são adolescentes perto, presta bastante atenção justamente aos dados que eu vou mostrar. Por isso que eu quero começar justamente fazendo essa comparação entre a adolescência e o adulto, o adolescente e um adulto, tá? A vida adulta, vamos falar dessa forma. Quando você é criança, você tem uma intensidade, uma intensidade. Por exemplo, a criança, ela explora, ela grita, ela brinca, ela faz e acontece. Ou seja, ela tem uma explosão muito grande. Quando ela entra na adolescência, pode prestar atenção que a criança que vira adolescente muda o comportamento. Ela já começa a ficar às vezes mais quieta, às vezes mais introspectiva. Alguns têm algumas atitudes às vezes intempestivas, às vezes muito impulsivas também, mas tem uma mudança comportamental bem significativa. A neurociência, ao analisar a adolescência, comparando com a vida adulta, ela percebeu que ao sair da infância para a adolescência, os níveis, as quantidades, tanto de um neurotransmissor quanto os seus receptores, diminuíam. E esse neurotransmissor é a dopamina. Dopamina, classicamente, é conhecida popularmente como o neurotransmissor do prazer, Eu gosto de falar que ele é o neurotransmissor da motivação, dos estados de empolgação motivacionais, logicamente, tem a ver com o prazer. A dopamina do adolescente é menor comparada com a dopamina de um adulto. Aí você fala, não, é o contrário, o adolescente às vezes ele é impulsivo, ele faz coisas assim impulsivas. Sim, é verdade. Só que tem uma diferença muito importante. Não é porque tem menos que a impulsividade vai ser menor. O adulto tem mais dopamina, contudo, o adulto tem algo que o adolescente ainda não tem, que é a ponderação. Existem regiões localizadas aqui no nosso lobo frontal, tá? Principalmente nas áreas pré-frontais, ok? Bem aqui na nossa parte mais anterior, atrás da nossa testa. Essas regiões possuem estruturas que nos modulam comportamentos. Então, por exemplo, se alguma autoridade falar algo que eu não gosto, eu não posso mandar ela para aquele lugar, porque se eu fizer isso eu posso ser preso. Então eu tenho que ter estruturas que contenham essas impulsividades. Essas estruturas, por exemplo, me faz, como adulto, tomar decisões assim. Se eu fizer tal coisa, vai ser muito legal, tá? Mas se der errado, vai me causar um grande problema. O adulto, ele consegue dar o passo para trás e falar, então não vou nem tentar. O adolescente não. Ele vai chegar e fala assim, cara, se isso der certo vai ser muito legal, cara. Mas se der errado eu vou me ferrar. E ele fala, dane-se, ele vai fazer mesmo com chance de dar errado.
Tá? Então isso são pontos bastante claros, assim. As regiões, né, as regiões que vão dar ponderação, filtros de comportamento, elas vão amadurecer em média com 30 anos de idade. Então o adolescente ele é muito mais impulsivo, né, ele é extremamente mais impulsivo dentro dessas condições. Contudo, essa diminuição de dopamina explica, por exemplo, o tédio que o adolescente sente. Ou seja, o adolescente está lá e faz assim, não tem nada para fazer, aí ele terceiriza, né? Ele fala, o que eu posso fazer? Aí ele fala, faz isso. Né? Ele fala, não quero, é chato e tudo mais. Contudo, como eu disse, essa liberação pode ser de uma vez e pode fazer o adolescente ter atitudes como essa. Por exemplo, num show do Justin Bieber, com a faixa na testa, camisa do Justin Bieber, gritar e chorar por causa do Justin Bieber, né? Todo mundo adolescente já passou por isso. Fiquei sabendo que tinha uma banda no passado chamada Menudo, que as pessoas ficavam bem assim, não é da minha época, mas falavam que era assim. Deixa pra lá e vamos continuar. Essas impulsividades, elas estão diretamente relacionadas a um sistema emocional muito mais ativo. Logicamente, a parte emocional mais ativa, ela não pondera, a racionalidade fica mais prejudicada. E isso pode ser portas para uso de substâncias que são legais, todo mundo está usando, o cérebro gosta de sentir pertencente, né? O pertencimento faz parte das estruturas, dos comportamentos que nós temos dentro da sociedade. E então isso pode levar ao uso de substâncias, como o caso dos cigarros eletrônicos, cigarros e outras drogas. Bom, vamos começar então falando do tabaco, que logicamente o tabaco vem da planta Nicotiana tabacum, né? É uma planta então que contém a nicotina e que é um estimulante do sistema nervoso central. O sistema nervoso central são todos os órgãos que compõem, que são dentro do nosso crânio, né, que tem a ver com o sistema nervoso, mais aquele órgão que está dentro da nossa coluna vertebral. Então, ou seja, o encéfalo, que tem o cérebro, o cerebelo, mesencéfalo, ponte e bulbo, que é o tronco encefálico, a medula espinal, que está dentro da nossa coluna vertebral, são todos órgãos pertencentes ao sistema nervoso central. Logicamente, o cérebro é um que é muito estimulado. O alcaloide de nicotina é um princípio ativo do tabaco e ele que é o responsável pela ação narcótica e relaxante. Tá? Se você já fumou e tragou, você sabe o que eu estou dizendo. Narcótica, a sensação parece que você está flutuando, né? Em um relaxamento no corpo. Quem está falando para vocês é uma pessoa que fumou 10 anos da minha vida, eu fumei, tá? 10 anos eu fumei. Dos 16 anos aos 26 anos eu fumava e fumava bastante. Mas eu lembro perfeitamente, como se fosse hoje, eu já estou há 20 anos já sem fumar, né? Acabei de entregar a minha idade, acabei de perceber. Bom, mas eu lembro perfeitamente que no início eu pegava o cigarro, só puxava assim, ó, e soltava fumaça, não acontecia nada. Só tinha aquele gosto, né, do cigarro na boca. Contudo, quando eu aprendi a tragar, aí a coisa mudou. Por quê? Quando você traga, ou seja, quando você puxa e lança para os pulmões, lá a nicotina cai rapidamente, ela vai cair rapidamente na sua circulação e 10 segundos já está no teu cérebro. Tá? E automaticamente você já tem aquela sensação, é um relaxamento, é gostoso, e aí que está o perigo. Porque automaticamente, quando o seu cérebro percebeu que é gostoso, muito provável ele vai falar, vamos fazer mais uma vez? Vamos de novo? E assim você pode ter uma rotina de uso e ter um vício associado. A nicotina, como eu disse, atua no sistema nervoso central, especificamente no sistema colinérgico, tá? Ele também tem ação dentro das estimulações que liberam dopamina, que é o sistema dopaminérgico, que eu já vou falar, que é a parte de recompensa. O sistema colinérgico está associado com função cognitiva, né, incluindo memória, atenção seletiva, o processamento emocional, que aí é o grande perigo, o processamento emocional. Ou seja, se ele mexe com a parte emocional e um adolescente tem um sistema límbico emocional muito mais ativado, muito mais intenso do que o racional, automaticamente você imagina a consequência de algo prazeroso, de sentir de uma sensação de pertencimento, uma sensação gostosa de algo que é usado por todo mundo. Aí está o ponto. Além de estimulante, ele reduz o apetite, aumenta o batimento cardíaco, da pressão arterial, da frequência respiratória e da atividade motora, que são outras ações que estão relacionadas, né, às ações da nicotina no corpo. Só que está aqui, a nicotina ela é considerada uma droga
psicoativa que causa dependência física e psíquica. Ou seja, quando o cérebro já acostumou com a nicotina, a hora que você para de usar, ele já gerou uma dependência. Tanto que você sente no físico, com uma crise de abstinência, que eu já vou mostrar sintomas daqui um pouco, e também psíquica. Eu preciso disso, eu estou sentindo ansiedade, eu estou perturbado porque eu não tenho essa substância, então você é tendencioso você buscar mais. Outra coisa importante é o sistema de recompensa cerebral. A nicotina trabalha muito nessa região. As drogas de abuso, né, não é só nicotina, né? As drogas de abuso atuam ativando uma região do cérebro conhecida como sistema de recompensa cerebral. Como que funciona esse sistema de recompensa cerebral? Quando deparamos com um estímulo prazeroso, nosso cérebro lança um sinal, e esse sinal é o quê? O aumento da liberação de dopamina no núcleo accumbente ou núcleo accumbens. Ele está localizado exatamente aqui onde eu estou passando o meu cursor. Olha lá, aqui está o núcleo accumbens, o núcleo accumbente. Aqui você tem a via, né, chamada o circuito de recompensa. Pode ver que ele ativa também o córtex pré-frontal, essas áreas anteriores do cérebro, que valida, né, quando algo prazeroso valida aquilo que você está sentindo, tá? Região que é o núcleo accumbente, é a região central, né, do sistema de recompensa, importante para os efeitos da droga. Por isso a dependência é gerada. Quando a substância atinge e libera dopamina, o neurotransmissor do prazer, da motivação, automaticamente o seu cérebro gosta daquilo que está sentindo e automaticamente ele vai querer mais, ele vai buscar mais aquela sensação. Por isso que às vezes é muito difícil, pessoas que estão viciadas em droga, é muito difícil ela sair do vício justamente por causa desse circuito, porque por bem ou por mal nós geramos memória, né? A memória é gerada no momento que você está usando a substância e toda vez que você tiver um problema, o seu cérebro vai lá, vamos lá buscar aquela substância gostosa que a gente estava usando? É aí é o ponto importante para deixar destacado. Bom, efeitos da exposição à nicotina no corpo humano. Então, eu não posso falar, ela estimula o sistema nervoso e tal, sem dizer outros efeitos. Alguns todo mundo sabe, a questão do câncer do pulmão, mas tem alguns detalhes que eu trago para você aqui. Primeiro deles, no desenvolvimento do cérebro. Durante os períodos de maior vulnerabilidade, ela dá uma ação prejudicial muito intensa. Por exemplo, no desenvolvimento fetal. Todo mundo sabe, não pode fumar na gravidez e tem mulheres que fumam na gravidez. Tá? E se, logicamente, a nicotina faz mal com o cigarro, imagina com o cigarro eletrônico, que você vai ver já já como que é a entrega da nicotina feita por esse tipo de equipamento. No desenvolvimento fetal, desenvolvimento cerebral na infância e adolescência, pode prejudicar o desenvolvimento dos neurônios e dos circuitos cerebrais, levando a alterações na arquitetura do cérebro, na química e na função neurocomportamental, podendo prejudicar ou desregular as funções celulares não neuronais, porque não é só neurônio que temos no nosso sistema nervoso, temos também as células da glia, as células auxiliares, que podem, né, ser afetadas também pela nicotina. Em doses elevadas podem causar tremor, né, tremores nas extremidades e até convulsões. Se você é fumante, você deve saber, se você fumar 2, 3 cigarros em seguida, às vezes você gera um leve tremor, justamente por causa de algumas alterações relacionadas aí no nível cerebral. Câncer de pulmão, com certeza isso não é novidade, mas tem um dado importante que eu trago aqui, além de falar do câncer de pulmão. Então a nicotina e os seus metabólicos podem promover o crescimento de câncer no pulmão e diminuir a eficácia biológica dos tratamentos convencionais para o câncer, como quimioterapia e radioterapia. Não sei se você sabia disso, que logicamente a nicotina, ao aumentar a chance do câncer, ela prejudica o tratamento. Olha que legal, né? Que tem pessoas que têm câncer e continuam fumando, tá? Então isso é um ponto importante que eu não sei se você sabia, que é um conhecimento importante que você tem. Sistema cardiovascular provoca vasoconstrição periférica e aumento da resistência vascular periférica. O que é vasoconstrição? Vamos pegar artérias, tá? Temos artérias e as arteríolas, que são artérias pequenininhas. Qual a característica desse vaso? A artéria ela é mais espessa, ela é mais elástica, ela é mais muscular, o sangue ela passa pelas artérias com alta pressão, tanto que se você colocar, né, posicionar os seus dedos, por exemplo, sobre a artéria carótida, aqui você sente ela pulsar. Na artéria radial, o narx, aqui na parte aqui no seu antebraço, você consegue sentir o pulsar da artéria, justamente porque ela tem alta pressão.
A vasoconstrição significa apertar o vaso, ele fica mais apertadinho. Imagina uma arteríola, que é pequenininha, fica mais apertadinha. Isso aumenta a resistência do sangue passar dentro desse vaso. Qual que é a consequência? O efeito é justamente uma taquicardia, porque se aumenta a resistência, o coração tem que compensar bombeando mais, e isso vai causar a hipertensão arterial. Então, outro efeito aí nocivo, se a pessoa já tem quadro ainda de hipertensão, é pior ainda. Tá? Sistema digestivo e endócrino, aumenta a motilidade intestinal, aumenta a velocidade de metabolização de fármacos no fígado, ou seja, ele metaboliza mais rápido, ou seja, consome mais rápido os fármacos. Estimula a liberação de vários hormônios, prolactina, hormônio do crescimento, vasopressina, beta-endorfinas, cortisol e ACTH, que é o hormônio adrenocorticotrófico, tá? Já eu vou falar um pouco mais sobre esses dois últimos aqui, mas, por exemplo, a prolactina, basicamente, que a gente sabe, a prolactina ela é um hormônio relacionado à produção de leite, né, das mulheres, na lactação. Hormônio de crescimento, o nome está dizendo, para o crescimento do corpo, mais manutenção de divisões celulares, manutenção da musculatura. Vasopressina trabalha na parte de retenção de líquido corporal. Beta-endorfinas, relaxamento do corpo, por isso que muitos que usam cigarro se revelam, agora eu fumei, eu estou mais relaxado. Tá? E cortisol e ACTH, né, o hormônio adrenocorticotrófico, eles estão relacionados com a via de estresse, tá? Que eu vou falar daqui um pouquinho da fisiologia do estresse, que é importante. Porque quando você está estressado, aí que é o problema, né? O estresse pode levar você a consumir algo para relaxar. Então isso é um ponto importante. Cortisol, ele é um hormônio com muitas ações, ele é um hormônio do estresse que nos ajuda a suportar estresse, mas tem um problema nos aumentos que eu já vou falar. E o ACTH é o liberador dele, tá? O liberador do cortisol. Interações medicamentosas, não sei se você sabia disso, a nicotina interage com uma série de medicamentos modificando sua ação ou exigindo maiores doses para a sua ação plena. Aí que é um grande problema. Porque às vezes, por exemplo, se você consome muito cigarro, muita nicotina, automaticamente, se você estiver tomando um medicamento, pode ser que você tenha que aumentar dose. Qual que é um perigo? Sei lá, uma hepatite medicamentosa, por exemplo, você desenvolver um problema de fígado por excesso de medicamento no corpo. Tá? Então são alguns detalhes aqui que a gente traz para embasar ainda mais. Bom, sintomas da síndrome de abstinência da nicotina, ou seja, se o seu corpo está viciado em nicotina e você fica sem a nicotina, você tem tudo isso listado aqui no lado, aqui do lado. Ou seja, irritabilidade, você tem ansiedade, você tem dificuldade de concentração, você tem aumento do apetite, inquietação, humor deprimido e insônia. Ou seja, todos eles automaticamente está dizendo para você, vai lá buscar, pega mais, usa mais. E isso é um problema. Por quê? Quanto mais você consumir, mais o vício vai sendo implementado. E aí quando você para, tudo isso é desencadeado. Então, isso é um ponto complicado. Quantas pessoas falam, eu estou tão ansioso que eu vou fumar um cigarro. Eu não estou bem, eu vou fumar um cigarro. Então, isso acaba virando, né, um ciclo vicioso. Então, tá aí um ponto importante para você refletir. Como eu mencionei agora há pouco, a fisiologia do estresse basicamente funciona como? Uma situação chega no nosso sistema nervoso central. Lá no córtex, o nosso cérebro vai processar aquilo. O que é isso? Essa situação que chegou é legal? Não é? Boa? Ruim? O que é? Que é a situação? Se ela é uma situação preocupante, imagina, pandemia, vamos pegar umas coisas maiores que a gente já passou aqui, automaticamente o seu cérebro precisa dar a resposta imediata para você suportar essa situação ruim, essa situação de estresse. E aí vem o ponto. Quando é acionado, o córtex recebeu, aciona, ele vai avisar esta estrutura aqui, ó, o hipotálamo, uma estrutura pertencente ao diencéfalo, que é uma das regiões que compõe o próprio cérebro. Em cima é telencéfalo, no meio, no miolinho aqui embaixo, bem nesse miolinho aqui, está o diencéfalo, e uma das estruturas do diencéfalo é o hipotálamo. Nesta via, o hipotálamo conversa com a nossa glândula mãe, que é a hipófise, a glândula hipófise, e vai estimular a glândula hipófise a liberar o ACTH, o hormônio adrenocorticotrófico. O nome está dizendo, ó, adreno, ele vai atuar na glândula suprarrenal. Suprarrim, em cima dos rins. São duas glândulas que localizam uma em cima de cada rim. Temos dois rins, né? E duas glândulas suprarrenais em cima deles, tá? A glândula suprarrenal, ela tem uma região de córtex e uma região de medula, que fica dentro. O hormônio adreno atua na glândula suprarrenal, adrenal. Córtico, no córtex da glândula suprarrenal, liberando o cortisol. O cortisol, como eu disse, é um hormônio do estresse.
o hormônio que nos ajuda a suportar o estresse. Só que quanto maior quantidade do cortisol, ele ajuda, mas ele pode inibir o nosso sistema imunológico, nos enfraquecendo imunologicamente. Em excesso, o cortisol, ele consegue entrar dentro do nosso cérebro, porque ele é um hormônio lipossolúvel, ele consegue atravessar membranas celulares, lembrando que membrana de células é lipoproteica, né? Ou seja, ela tem lipídio, tem gordura. Se o hormônio é lipossolúvel, ele consegue atravessar a membrana plasmática com muita facilidade. Então ele entra no nosso cérebro e numa região localizada aqui no lobo temporal, chamada hipocampo, relacionado com memórias, ele prejudica as conexões entre os neurônios do hipocampo. Ou seja, a consequência, você começa a ter problemas de memória, tá? Isso é um ponto importante. O excesso de cortisol também pode dar gastrite, aumentar a gastrite, queimação estomacal, pode aparecer manchas no seu corpo, assim, do nada você não sabe de onde veio, aí o cortisol também faz isso. Outra via que também é via concomitante, tá? Que eu tô falando aqui, é a via que ativa o sistema nervoso autônomo no estresse, tá? Ou seja, o sistema nervoso autônomo, o nome está dizendo, ele é o autônomo, ele trabalha independente da nossa vontade. Por exemplo, coração. Coração bate independente da minha vontade. Tá? Você não vai ficar o dia inteiro lá, bate coração, bate coração, bate coração. Esqueceu, morreu. Né? Dormiu, morreu. Não dá para ser assim. Então os órgãos têm que funcionar independente da nossa vontade. Só que quando uma via, por exemplo, algo ameaçador chega no nosso sistema nervoso, ele dispara como? Aumenta a frequência cardíaca, dilata a pupila, seca a boca, suor, né, sudorese, né, aumenta a frequência respiratória, são todos efeitos corporais em resposta àquela situação estressante. Ou seja, se você é viciado em alguma droga, eu vou até fazer geral, e você começa a ter a crise de abstinência, automaticamente a parte autônoma entende e respondendo no corpo, e automaticamente aquilo realimenta e aumenta a sensação de desespero por causa da falta da substância. A nicotina está aí como uma droga que vai acionar bastante essas vias. Então ela pode gerar uma cadeia de estimulação de vias do estresse que também são deletérias à nossa saúde. Tá? Espero que você esteja acompanhando. Muito bem, agora vamos sim comparar cigarro com cigarro eletrônico. O cigarro comum, né, justamente com o cigarro eletrônico. Fazer essa comparação. Vamos pegar primeiro o cigarro. Primeiro dado importante. Um cigarro, ele proporciona para você, em média, 15 tragadas. Tá? Você vai conseguir tragar, em média, 15 vezes num cigarro. Ou seja, um maço de cigarro tem 20 cigarros, portanto, você vai ter uma média de 300 tragadas. O cigarro eletrônico, ele usa refil, que vem um líquido que lá contém nicotina. Tá? A gente já vai comparar em questão de quantidade. O refil, um único refilzinho, ele pode proporcionar para você até 1.500 tragadas, ou seja, 5 maços de cigarro com um refil. Tá? Isso já é assustador. E outro ponto importante está aqui, né? Ou seja, um cigarro fumado ele te entrega em média 1 miligrama de nicotina. O pod, né, que é o equipamento que tem o refil, ele entrega muito mais nicotina. O levantamento que eu fiz, eu não coloquei aqui, mas o levantamento que eu fiz, o que entrega menos nicotina de pod, ele entrega 3 miligramas, que é 3 vezes já o valor do que um cigarro comum entrega. Tá? Eu cheguei a achar pods que entregam 36 miligramas de nicotina. 36 miligramas. Tá? Ou seja, a quantidade é absurdamente maior. Ou seja, você vai ver que, por exemplo, o vaporizador, quando ele lança a fumaça, ele tem essências e tudo mais, e essas essências amenizam automaticamente a irritabilidade de puxar. Ou seja, você consegue puxar muito mais e entregar muito mais nicotina para dentro do seu corpo. Tá? Isso é um dado bastante importante que você tem que estar atento. Bom, os produtos, né, esses produtos, né, o cigarro eletrônico, os produtos eletrônicos foram lançados como produtos mais seguros e alternativos aos produtos não eletrônicos para consumir nicotina. Como eu tinha mencionado, a ideia inicial era essa mesmo. Ele é mais seguro, ele não causa tanto dano quanto o cigarro comum, eu vou te ajudar, você quer parar de fumar, você usa aqui, você vai conseguir, e assim você vai, eu vou ajudando as pessoas. Só que, como eu disse, a clientela adolescente, a hora que teve acesso a isso, eles viram uma possibilidade de fumar de forma segura. E aquilo começou a vender automaticamente um rendimento absurdo financeiro. E, logicamente, quando viram os danos causados, aí já estava todo mundo viciado. Então, esse é um ponto que é bastante perigoso para você. Não comece, tá? Não comece. Usar drogas, muitas vezes, é complicado, porque dependendo da droga, você
e não consegue sair, tá? São dados aí bastante preocupantes. Como que funciona? Vamos ver como é que funciona o cigarro eletrônico. Então ele funciona como um inalador de nicotina, tá? No lugar da brasa, que solta fumaça, tem um pequeno aquecedor, né? O aerosol produzido no aparelho imita a fumaça de um cigarro convencional. Você tem uma imagem do lado, você deve já ter visto pessoas, né? Você pode ser você mesmo já ter fumado. A hora que você puxa, pode sair aquela fumaceira grande, né? Então, basicamente, como é? Ele tem um refil, né, onde tem o líquido, que pode ter nicotina. Eu falo pode, que tem alguns que não tem, tá? Eu sempre deixo ressaltados e falo, então eu posso fumar esse que não tem nicotina. Só que tem um problema. As outras substâncias, quando sofrem a combustão, geram produtos nocivos que eu vou mostrar para você. Ou seja, mesmo refil que não tem nicotina, tem as substâncias que vão causar dano para você. Tá? Ele tem um módulo que é onde aquece, né? Você vai ver depois a temperatura, eu vou mostrar tudo para você. Tá? A bateria, ela é de lítio, ela é recarregável e nesse caso aqui o consumidor, o fornecedor, ele diz que ele equivale quando está carregado a 40 cigarros. Você fuma como se estivesse fumando 40 cigarros, tá? Já são 2 maços de cigarro, tá? Por carga, tá? Não estou falando por refil, o refil pode durar mais, tá bom? E a ponta, né, onde você puxa a fumaça, alguns têm umas luzinhas, eu tentei mostrar aqui, ó, tem uma luzinha azul, quando puxa aqui, acende essa luzinha, alguns são aqui na ponta, é só para você ver variações, tá? Variações de cigarros eletrônicos. Agora, os líquidos, né, chamado e-liquids, né, os refis, né, também conhecido como e-juice e tem outros nomes, né, eles são compostos basicamente por quais substâncias? Tá aqui, ó, por essas substâncias aqui. O propileno glicol, né, o glicerina vegetal, água, nicotina, já deixei a observação ali para você ver, a opção de e-líquido sem nicotina, e aditivos, essências de sabor, tá? Esses já são das novas gerações, né? Da segunda geração em diante que tem essas essências, e essas essências elas visam justamente, a maioria delas, amenizar aquela irritabilidade da fumaça. Se você já fumou cigarro comum, você sabe que na hora que você traga a primeira vez, você tosse, passa mal, tem enjoo e tudo mais, né? Mas vamos falar, um vapor que não irrita, você consegue entregar com muito mais efetividade. Aqui estão alguns exemplos aí de e-liquids ou e-juices que são espalhados aí, vendidos, comercializados. Uma coisa, deixa eu já deixar claro aqui, a comercialização de cigarros eletrônicos e, lógico, de e-líquidos no Brasil está proibida atualmente, tá? Não sei se revogaram, mas está proibida. Não pode comercializar, não pode vender. Mas nós sabemos que quando você proíbe, automaticamente o mercado negro entra, né? O tráfico entra, os desvios e tudo mais, e aí automaticamente eu vou entregar. E aí tem uma coisa que me deixou horrorizado que eu vou mostrar para você agora. Alguns e-liquids analisados, mesmo antes da proibição, tá? Nos e-liquids espalhados pelo mundo, foram encontrados remédios para pressão alta, controle de batimento cardíaco, epilepsia, antibiótico nos e-liquids. E aí vem uma questão, uma reflexão importante. Primeira delas. Primeiro, remédio não se fuma. Não pode queimar o remédio para ingerir. O remédio ele é engolido, né? Ou líquido, ou em forma de cápsula, ou comprimido, ou injetado. Não fumado. Porque ao queimar, você altera e gera substâncias nocivas. Tá? A combustão é nociva para remédio. Já começa por aí. Tá? Segundo ponto. Quando estava liberado para comercialização, né, alguns países ainda têm liberação, outros não, e assim por diante, teoricamente você tem um controle do e-líquido que vai para o mercado. Teoricamente, né? Não sei se eu posso falar dessa forma, mas teoricamente você tem. Quando você proíbe e ele vai para o mercado negro, automaticamente esse mercado ele vai utilizar um controle de qualidade menor ainda. Então, esse já é um dado com controle. Imagina quando você proíbe e você automaticamente vai ter acesso a produtos com menor controle de qualidade ainda. Eu acho que você deve estar entendendo o que eu quero dizer. Então, outra preocupação importante nesse caso. Bom, duas substâncias que, independente da nicotina entregue, duas substâncias, o propileno glicol e o glicerol, quando eles são aquecidos, geram problema. O propileno glicol, quando aquecido, forma o óxido de propileno, que é uma substância, que é um carcinogênio, né, um cancerígeno do grupo 2B. Eu pus ali algumas evidências, porque o grupo 2B, ele pode causar câncer. Não estou dizendo que ele causa, ele pode. Tá? Em alguns casos apareceram, outros casos não. Então ele entra no grupo 2B, mas já é uma ameaça. Só que o glicerol, que eu acho que é o mais perigoso aqui. Ele é usado em alimentos
e cosméticos. E ele não foi aprovado para inalação humana. Não foi. E ele é um dos componentes principais dos e-liquids, tá? Quando aquecido, ele forma a acroleína, que causa danos ao pulmão e ao coração, tá? A acroleína, ela é perigosíssima porque ela causa tanto dano no pulmão quanto no coração. Você vai ver daqui um pouquinho casos de problemas cardíacos gerados pelos cigarros eletrônicos, tá? Bom, qual que é a composição do vapor? Porque sempre a gente fala, tem o ato de fumar e a fumaça também interferindo as pessoas, né? Lembra que tem os fumantes passivos, tá? Tem os fumantes ativos e os fumantes passivos. A temperatura de vaporização da resistência ela pode atingir 350 graus Celsius. Ou seja, aquele cigarro eletrônico ele pode chegar a uma temperatura de aquecimento de 350 graus Celsius. Você já deve estar percebendo que tem perigo de explosão, né? Tá? Eu vou mostrar daqui um pouquinho alguns casos. Formado então, quando você libera a acroleína, que é a combustão do glicerol, né, o formaldeído e a acetaldeído também, os propileno glicol também acaba gerando, né, formaldeído e acetaldeído, e acetona, que acaba também causando irritação. Às vezes tem algumas pessoas que relatam a fumaça bate, irrita, né, o olho e tudo mais. E todos em quantidades maiores que a fumaça do cigarro regular. Tá? E aí tem dois pontos aqui, ó. Essas duas substâncias, formaldeído e acetaldeído, que é liberado pela vaporização. Lembra que quando tem um cigarro eletrônico, sai um vapor com uma fumaça gigante. Você sabe disso, porque a pessoa puxa mais e libera muito mais. São cancerígenos do grupo 1. Significa que são cancerígenos. Eles vão promover câncer. Tá? São substâncias que, se você mantiver ela no seu corpo, você aumenta absurdamente a chance de ter câncer. Lembra que um cigarro comum ele entrega uma quantidade de fumaça, o vaporizador entrega muito mais por até irritar menos. Então já fica outro ponto aí importante para você considerar. Tá? Muito bem. Bom, novos dispositivos eletrônicos de entrega de nicotina, né, para lá, ele chega no mercado em 2004, tá? E hoje já existem 460 marcas de dispositivos eletrônicos e 8.000 líquidos para utilização desses dispositivos. Tá? 8.000 é uma quantidade absurda. Tem todos os aromas, sabores que você imaginar, tem. Tá? Só para você saber que o mercado ele vem com tudo. Quando ele viu que é lucrativo, vem com tudo. Então, automaticamente, isso gera uma preocupação e, logicamente, gera possibilidades de uso. Né? Ah, eu me adaptei a esse, eu pego o outro. Ah, não adaptei a esse, eu pego o outro. E assim você tem muitas possibilidades e isso chega a ser um grande problema. Tá? Então, eu queria muito que você venha refletindo. Espero que você esteja aqui comigo ainda no vídeo. Não tenha desistido, mas que você reflita, tá? Que tem mais dados para mostrar para você. Bom, aqui estão os novos formatos, né? Você tinha um formato padrão de caneta, né? Meio canetão, só que hoje tem formatos que é o tamanho de um pendrive. Tanto que eles falam, eu tenho um pendrive aqui, que é um cigarro eletrônico pequeno, os pods e tudo mais. Então todos esses dispositivos são adaptados para entregar sal de nicotina. Sal de nicotina. Só que para entregar o sal de nicotina, você tem que colocar uma substância que ao atingir os nossos pulmões seja convertido em sal de nicotina, tá? Esse é o ponto importante, que é diferente do cigarro, que aí você queima lá o tabaco, automaticamente a nicotina atinge os seus pulmões. Aqui, automaticamente eu tenho que entregar algo para que gere a nicotina dentro do seu corpo. E aqui está a substância. O ácido benzoico. Ácido. É um ácido que está indo para os seus pulmões. E lá ele é convertido em sal de nicotina. Ou seja, você está enfiando nos seus pulmões um ácido que vai causar lesão pulmonar nos seus alvéolos, nos seus bronquíolos, nos seus brônquios. E isso vai gerar problemas respiratórios. Tá? Isso já é um outro indicativo importante de problema respiratório por causa de lesão causada por um ácido. Você está consumindo um produto, está levando um ácido para o seu pulmão para ser convertido em sal de nicotina. E isso gera lesão nos pulmões. Outra coisa que é bastante complicada, hoje já está proibido, né? Você não vê esse tipo de propaganda, é difícil até como anúncio de internet. Mas as propagandas, né, mostrando, ó, você com os amigos, todos fumando junto, olha lá, 2019, mais vapor igual a saúde, olha isso, igual a saúde. O pai fumando o vapor, né, do lado do filho, né, dizendo, ó, estou seguro, agora eu posso fumar do lado do meu filho,
né? E o filho vendo aquilo, né? Ou seja, um exemplo, aqui essas duas propagandas são do Brasil, tá? São brasileiras, essa aqui não, essa aqui é americana, mas são propagandas todas que vêm trazer algo legal, saudável, e isso tem que tomar cuidado, porque o seu cérebro, quando ele recebe essas informações, ele pega como verdade. Se você não tem embasamento de conhecimento, por isso que eu estou fazendo esse vídeo, se você não tem conhecimento para embasar e refutar aquilo que está chegando, você toma atitude. Por isso os perigos das fake news, porque quando ela é bem feita, uma fake news, se você não tem embasamento, você acredita, e ao acreditar você toma atitudes, no caso você usar um cigarro eletrônico achando que você está consumindo algo bom, algo benéfico para o seu corpo, e aí é o ponto de perigo. Bom, mercado. Lembre-se que no início os cigarros eletrônicos foram feitos para ajudar quem fuma, diminuir a quantidade de fumantes e tudo mais. E aqui está o resultado do mercado atual dos cigarros eletrônicos. Os novos usuários de nicotina, aumento no número de dependentes de nicotina, ou seja, novos usuários, mais pessoas que nem pensavam em fumar começam a usar o cigarro eletrônico. Aqui não está mencionado, mas você tem um outro dado. Uso duplo. Então, ao mesmo tempo que a pessoa começa a usar o cigarro eletrônico, ela não fuma, a chance dela fumar um cigarro convencional aumenta mais. Então, ela pode fazer até uso duplo, tanto dos vapers quanto do cigarro convencional. Os outros dados, como eu disse, os usuários vão diminuir, né? Vão diminuir. Usuários atuais de nicotina, teve uma redução da cessação, ou seja, eles precisam consumir mais para conseguir saciar a necessidade de nicotina, e teve uma manutenção do número de dependentes de nicotina, ou seja, não alterou. Aquilo que eles achavam que ia diminuir, não mudou. E outro ponto, esses usuários de nicotina teve uma reversão do efeito do tratamento, ou seja, eles começaram a usar e teve um aumento do número de dependentes de nicotina, ou seja, pessoas que tinham parado de fumar, às vezes com uma luta tremenda, com tratamento certinho, voltaram a fumar depois de ter acesso aos cigarros eletrônicos. Então aí está o ponto aí. A realidade é assustadora. É assustadora. Se você valoriza a tua saúde, se você valoriza as pessoas caras, importantes, que amam, você precisa passar essas informações, você precisa divulgar isso, você precisa mostrar para as pessoas que nem sempre o que está na moda é algo bom. Tem que tomar cuidado, tá? Pense, reflita, junto comigo aqui. Reflita, eu estou aqui para te dar a maior quantidade de conhecimento para você se ajudar e ajudar as outras pessoas, tá? Cigarros eletrônicos são seguros? Essa sempre é a pergunta. São seguros? Você já viu que não. Mas aqui tem um ponto que a gente não pode deixar de ressaltar. Produtos para consumo humano têm que ser testados e tem que provar o que promete através de testes pré-comerciais, no caso de produto de consumo, ou estudos pré-clínicos, no caso de uso terapêutico da sensação. Se você usar o cigarro eletrônico, você vai parar de fumar, mas tem que provar que isso funciona. Eu não posso achar e mandar para o mercado. Eu não posso criar um produto e falar, acho que vai ser legal, a gente joga lá, vamos ver o que acontece. Não pode, porque se prejudicar as pessoas, automaticamente você vai ser responsabilizado. Então isso é um ponto importante, que foi o que aconteceu com as indústrias de cigarro eletrônico nos Estados Unidos. Quando as evidências de dano chegou, eles foram processados. Teve gente que morreu por causa disso, você vai ver daqui um pouco. Tem gente que morreu por causa dos cigarros eletrônicos e as famílias processaram e ganharam a causa, tá? Só para você saber. Bom, vamos ver agora os danos, né? Cigarro eletrônico, os dados atuais sobre dano causado. Esse é um primeiro que já me deixou horrorizado. 50% mais chance de asma e pneumonia. Você está colocando ácido benzoico dentro de você está produzindo substâncias que prejudicam o pulmão, a crolleína, que prejudica o pulmão, o coração e tudo mais. Então, é meio óbvio que problemas pulmonares vão ser relacionados. Doenças pulmonares, né, quando você fala doença pulmonar relacionada a cigarro eletrônico, os sintomas clássicos estão aqui: falta de ar, tosse, dor no peito, náusea, vômito, febre, perda de peso, são já os primeiros sintomas aí que estão diretamente relacionados justamente às doenças relacionadas com o cigarro eletrônico, tá? Aqui são dois casos de duas pessoas que morreram
por causa do uso excessivo dos cigarros eletrônicos, o uso do cigarro, não vou nem falar excessivo, o uso do cigarro. Aqui eles estão tentando fazer propagandas antes de morrer para que as pessoas não usem, parem de usar e que seja proibido a comercialização do cigarro eletrônico para manutenção da saúde. São 2 casos de mortes causadas por doença respiratória gerada pelo cigarro eletrônico. São pontos aí para você pensar. Na parte cardíaca, outro dado aterrorizante está aqui, 42% mais chance de infarto. Lembra que a acroleína ela afeta o coração. Então o uso constante aumenta a chance de você ter um infarto, né? Um infarto que pode gerar a tua morte. Então eu não sei se vale a pena mesmo, só para você estar inserido num grupo, só para você ser diferente, só para você querer ser o cara. Será que vale a pena? Tá? Reflita, continuemos. Lesões causadas pela explosão dos dispositivos. Lembra que a temperatura é de 350 graus. Você imagina você usando, esse dispositivo, como ele é eletrônico, automaticamente ele corre a chance de explodir. E tem uma bateria lá de lítio. Você já viu celulares que explodiram? Você acha que isso não ia acontecer? Aqui alguns dados de pessoas que tiveram lesões graves, com explosões na perna, às vezes colocou no bolso e explodiu, colocou foi puxar, estourou no rosto, aqui algumas lesões, e aqui 2 casos de pessoas que morreram por causa da explosão. Primeiro, o homem morre após ter o crânio perfurado por explosão de cigarro eletrônico nos Estados Unidos. Explosão de cigarro eletrônico mata jovem do Texas de 24 anos. Ou seja, porque ele tem constituição de ferro, né? E automaticamente quando ele explode, aquilo espirra em você, se entrar, pode entrar pela órbita, pode entrar pelo próprio nariz e atingir o cérebro, automaticamente aqui 2 casos de morte por explosão dos dispositivos. Outra coisa também curiosa dentro do levantamento que eu fiz, a ingestão acidental e intencional de nicotina. Peraí, como assim? Os e-liquids sendo consumidos, bebidos, tá? Esse é o ponto. 2019, 26 registros de casos, né, que foram registrados na literatura, com 31 pacientes que sofreram intoxicação por e-liquids que ocorreram em 11 países, a maioria na Europa. Tá? Intoxicação em menores de 6 anos foram considerados não intencionais, talvez a criança achou lá, pegou, não sabia e bebeu. Mas entre os pré-adolescentes, adolescentes, né, de 13 até os adultos 53 anos, os casos foram considerados como tentativa de suicídio, sendo que 11 casos resultaram em morte do paciente. Ou seja, temos em mãos um produto que está causando lesão ao corpo, está sendo nocivo para o corpo, e aí ainda por cima ele pode ser usado o líquido para se matar, né, por intoxicação para se matar. São coisas que vão muito além do que a gente imagina. E aqui uma outra coisa bastante curiosa, o uso em locais proibidos. O cigarro eletrônico possibilitou a possibilidade de você fumar em locais que são proibidos. Você não pode fumar no restaurante, você não pode fumar em lugar nenhum, não pode fumar bares, em aeroportos, aviões, você não pode fumar. E aí ele abre uma precedência. Olha esse dado de 2018 nos Estados Unidos. 64,3% dos usuários relataram uso escondido em locais proibidos e 31% disse ter um dispositivo eletrônico pequeno para esse fim. Ou seja, ele está incitando a pessoa a fazer coisa errada. É uma coisa impressionante. Quais são os lugares mais comuns? Primeiro, local de trabalho. Você não pode fumar lá no seu escritório. Não pode. Você não vai poder. Você tem que sair. Tá? E aí, automaticamente, 46,8% fumam. Sai de fininho, vai no banheiro, tudo mais, porque não deixa cheiro. Às vezes o aroma não tem aquele cheiro característico do cigarro tradicional. Então, a pessoa já incita a fazer a coisa errada. Bares e clubes, 42,1%. Restaurante, 37,7%. Cinemas, 35,4% e aeroportos e aviões 11,7%. Então observe, todos esses locais são proibidos. Nas últimas viagens de avião que eu fiz, eu vi. É proibido o fumar qualquer dispositivo, não é só cigarro. O cigarro eletrônico também, e é crime, hein? Se for pego em aviões, é crime e isso dá um problema bastante sério. Bom, isso aqui é uma foto de uma mochila de um estudante, tá? Que você consegue perceber vários pods, né, vários cigarros eletrônicos. Isso aqui é um pendrive mesmo, tá? Esse é pendrive mesmo, mas você tem vários pods,
né, vários dispositivos de entrega de nicotina na bolsa de um adolescente. Talvez você tenha na sua bolsa agora, tá? Então é um momento para você refletir. Refletir justamente para que será que isso vale a pena? Vale a pena? Não, eu prefiro acreditar que ele é melhor que o cigarro. Depois de todos os dados que eu estou mostrando, vale a pena? E aí, nas considerações finais está aqui. Vamos fechar junto então ao nosso vídeo. Crescimento do uso entre adolescentes desde 2008 e grande aumento atualmente. Altos níveis de uso duplo, como eu disse, usar primeiro o cigarro eletrônico e acabar usando o cigarro convencional. Não se trata de vapor inócuo, ou seja, um vaporzinho inofensivo. Você viu as substâncias que são nocivas, tanto para inalar quanto para soltar. Sabores, patrocínio, uso de celebridades encoraja a iniciação. Isso aí, na verdade, é um gatilho mental, né? Se o meu ídolo fuma, é ótimo, com certeza, né? Aquela âncora para validar, né? Você valida, né? Se aquela pessoa importante usa, eu posso utilizar, então não tem mal nenhum. Então, cuidado. Cuidado, não caia nessas armadilhas. E outro ponto, não podemos esquecer, encorajar o seu uso em qualquer lugar, né? Em lugares proibidos que não podem usar o cigarro. Pode levar à iniciação, reiniciação, né, dos ex-fumantes e deter a cessação automaticamente. Você vai ser mais um dentro da lista imensa de viciados em nicotina e cigarro espalhados pelo mundo. Como eu disse, se você assistiu até aqui, eu agradeço muito. Mas eu preciso que você curta esse vídeo, tá? Compartilhe com a maior quantidade de pessoas que você puder. É necessário que as pessoas saibam desses conhecimentos. É necessário que você leve esse conhecimento para as pessoas, que você ganhe e também transmita. Transmita esse conhecimento. Então não deixa de curtir, não deixa de compartilhar. E que você trabalhe pró-vida. Que você trabalhe para você ter a melhor vida possível. Qualidade de vida e trabalhar para a qualidade de vida das pessoas que você ama. Então, eu desejo muita sorte, muito amor para todo mundo, que você consiga cada vez mais ser uma pessoa pró-saúde, né? Pró-vida, não pró-morte, pró-doença e assim sucessivamente. Espero que você tenha gostado, espero que eu tenha acrescentado na sua vida esse conhecimento e nos vemos no próximo vídeo. Beijo no coração, até a próxima. Tchau, tchau.